Olá, boa tarde. Eu sou Ana Ferreira e sou a responsável de comunicação da Nova SBE. Bem-vindos ao lançamento da primeira edição do relatório Portugal Balanço Social, no âmbito da Iniciativa para a Equidade Social, uma parceria entre a Fundação La Caixa, o BPI e a Nova SBE. Este projeto tem por objetivo caracterizar anualmente e de forma multidimensional as situações de pobreza e exclusão social em Portugal. Antes de mais, muito obrigada pela presença de todos e esperamos que desfrutem. Para a abertura do evento, convidamos primeiramente a falar a excelentíssima Senhora Ministra de Estado e da Presidência, Doutora Mariana Vieira da Silva. Bom, muito boa tarde a todos. Eu queria agradecer o convite para estar hoje neste evento, ao Dr. Artur Santos Silva, em nome da Fundação La Caixa, ao diretor da Faculdade de Economia da Nova, às senhoras e senhor investigador responsável por este projeto. Muito boa tarde a todos. Queria organizar aquilo que tenho para dizer em 3 pontos distintos, e o primeiro tem a ver com a importância do conhecimento para a definição de políticas públicas. É fundamental que o contributo que estudos como este e outros, e a par de outros, podem dar para nós conhecermos melhor a nossa realidade, para nós sabermos que problemas temos e como é que eles evoluíram ao longo do tempo, para sabermos a eficácia de determinadas políticas em detrimento de outras e para podermos conhecer a realidade na qual nos movimentamos. Isto é sempre importante em todos os tempos, é ainda mais importante em momentos em que vivemos mudanças abruptas como aquela que vivemos neste momento. Mais incerto é o mundo em que vivemos, mais nós precisamos da ciência, do contributo da investigação científica, do conhecimento para nós podermos resolver os problemas com que nos confrontamos. E a resposta à crise que vivemos, à crise pandémica e à crise económica e social que decorre desta crise pandémica, é uma resposta que não fica à espera do fim da pandemia, é uma resposta que tem que se desenhar aqui e agora, com as políticas de emergência e com as políticas de recuperação e de futuro. E é por isso que é tão importante recebermos contributos como este que aqui hoje se apresenta. E o Governo, desde a primeira hora, percebeu que precisaria desse contributo da ciência, e logo no dia 24 de março lançámos o primeiro pacote de financiamento da Fundação para a Ciência e Tecnologia, dedicado ao Covid e à resposta, nesse momento, mais à resposta de saúde. E, portanto, quando, 12 dias depois do Conselho de Ministros ter decidido um conjunto de medidas de confinamento e desde logo o encerramento das escolas, já estava a lançar um pacote de financiamento para procurarmos receber contributos da ciência, um pacote que se chamava Research for Covid, depois foi lançado outro, e depois alguns temáticos, como por exemplo aquele que se debruça sobre desigualdades de género. Isto significa que percebemos desde sempre que era com o conhecimento científico que devíamos contar, e por isso estou aqui também para agradecer o contributo, que está fora deste quadro de financiamentos, o contributo que nos dão. E essa preocupação com basear as políticas em conhecimento tem-nos acompanhado desde então, e só para dar uma nota de exemplo de uma área que é da minha responsabilidade no Governo, a presidência portuguesa encomendou ao Instituto Europeu para a Igualdade de Género um estudo sobre o impacto da pandemia nas desigualdades entre homens e mulheres, que será lançado na sexta-feira, com o objetivo precisamente de construir consensos, compromissos políticos sobre as respostas que precisamos dar a todas as realidades. E por isso é muito importante podermos contar com este contributo, com a sua profundidade, com a forma como colhe informação de outras investigações que também estão no terreno, e queria agradecer à Fundação La Caixa, ao BPI e à Faculdade de Economia da Nova por este contributo, e em especial aos investigadores que se dedicaram a este tema. O segundo ponto é este sobre os impactos da pandemia e a forma como nós nos preparamos para enfrentar o futuro. É preciso dizer que os impactos da pandemia que aqui são analisados são de certeza apenas parte dos impactos sociais e económicos desta pandemia. Há muitos que nós já conhecemos, mas ainda não estudámos aprofundadamente, e há muitos que nós ainda desconhecemos. E por isso precisamos nos preparar numa lógica de ter respostas de emergência, respostas mais estruturadas para o momento seguinte e respostas que nos permitam preparar o futuro e preparar o pós-crise.
E desde o início procurámos tomar medidas de emergência que, no entender do Governo, tiveram efeitos positivos efeitos positivos no conseguir que os impactos não fossem tão profundos como uma crise como a que vivemos, de, em alguns momentos, total paragem da nossa economia, ou quase total paragem da nossa economia, ou de setores importantes da nossa economia, podiam ter tido impactos ainda mais severos do que tiveram e que aqui são descritos. O impacto que, por exemplo, a medida do layoff simplificado teve é relativamente fácil de medir, porque quando nós olhamos para o impacto no emprego desta crise face a crises anteriores, ele é muito menor, e isto significa que houve medidas que foram desenhadas para procurar reduzir o impacto da crise e conseguiram fazê-lo. E por isso estas medidas, como o layoff simplificado, o desenho de medidas de apoio social específicas de resposta a esta pandemia, ou a decisão de aumentar as bolsas de ação social escolar no ensino superior, para que esta, por exemplo, possa ser uma crise que, ao contrário de todas as outras, não se traduza numa redução do número de alunos do ensino superior. E estou mesmo apenas a escolher alguns exemplos, a senhora Ministra do Trabalho estará connosco e pode debruçar-se sobre eles mais intensamente. São exemplos de medidas tomadas, algumas logo em março, outras ao longo deste ano, que procuram reduzir o impacto da pandemia. Não estou aqui a dizer que o impacto não existiu e desde a primeira hora que o dissemos, o impacto existiu e existirá, será muito duro e muito prolongado, porque estão a ser afetadas, como o vosso relatório mostra, áreas que têm sempre impacto futuro, tanto para o bem como para o mal. E aquilo que pode acontecer no âmbito da redução das aprendizagens, no âmbito da falta de acesso aos cuidados de saúde, em âmbitos de que nós conhecemos os impactos, porque, por exemplo, nós sabemos que quando os alunos não vão ao pré-escolar, ou quando os alunos vão ao pré-escolar, isso tem um impacto muito grande no sucesso escolar. Ora, se nós estamos a fazer com que algumas crianças não frequentem o pré-escolar normalmente durante estes 2 anos, isso significa que teremos impactos que teremos que enfrentar e que teremos que resolver no futuro, porque estas crianças não terão passado este período do pré-escolar que é tão importante. E a terceira e última coisa que gostaria de referir é que, quando nós olhamos para estes balanços e quando nós olhamos para os problemas com que nos confrontamos, devemos ter presente que as políticas contam, as políticas públicas contam e que trazem resultados. E isso é muito importante quando vivemos um momento difícil, porque é nessa certeza que, quando temos as políticas certas, elas produzem resultados, que devemos basear na nossa intervenção futura. E já depois do vosso estudo terminado, obviamente, saíram números do INE sobre pobreza e desigualdades, e esses números mostram algo muito importante, que nos últimos anos assistimos a 2 coisas muito importantes em simultâneo. Por um lado, a linha de pobreza, que é calculada em função dos rendimentos relativos, subiu muito significativamente em 2 anos, e ao mesmo tempo o número de pessoas que está para lá dessa linha, o número de pessoas em taxa de risco de pobreza desceu, a percentagem desceu. E esse facto de, ao mesmo tempo que a linha fica mais alta, ou seja, que os pobres ficam menos pobres e são menos, é um fator muito importante. E falamos de uma evolução de praticamente 15% em 2 anos. E por isso, ao mesmo tempo que se reduz o risco de pobreza na população empregada, mas também na população desempregada e, como vocês aqui muito bem demonstram, também se reduziu sobretudo nos grupos onde ela é mais elevada, nomeadamente as famílias com filhos e as famílias monoparentais. Continuam a ser grupos com muito maior risco de pobreza, muito mais vulneráveis, mas isto significa que um conjunto de políticas de reforço do abono de família, de reforço das prestações sociais, de aumento das pensões, de aumento do salário mínimo, mas também medidas que encontram menos visibilidade nestes indicadores, como os manuais gratuitos ou a redução dos espaços escolares, produziram os seus resultados positivos. E quando pensamos que o conhecimento deve inspirar políticas públicas, também este caminho que fizemos deve inspirar-nos em futuras políticas públicas. É claro
que a pandemia nos deixará numa situação muito mais difícil do que esta que é medida no relatório do INE, que saiu há 2 semanas, muito mais difícil, e por isso precisamos de respostas, e em alguns casos de respostas diferentes. E aí cabe-me destacar o esforço que é feito, por exemplo, no Programa de Recuperação e Resiliência, ao enfrentarmos alguns dos temas que aqui muito bem neste balanço são assinalados e aos quais procuramos responder com investimento que possa mudar esta situação. Investimento, por exemplo, na saúde mental e nos cuidados primários, que tem um efeito muito significativo na maior capacidade de acesso das pessoas ao SNS. Investimentos que há muitos anos não são feitos na área da habitação e, em particular, do acesso à habitação, investimentos dirigidos a bolsas de pobreza nas áreas metropolitanas, que, como a pandemia mostrou, revelam situações mais difíceis e multifatoriais que precisam de um programa específico, investimentos nas qualificações, tanto para enfrentar o déficit de qualificações dos adultos, aqueles que têm muito baixas qualificações, por exemplo, através de programas de literacia, como na preparação da nossa população para a transição digital que se avizinha, como em inúmeros programas de melhoria das qualificações ou de requalificação. E por isso os investimentos os desafios são muito grandes, não se resolvem apenas com estes investimentos que eu identifiquei, também se resolvem com uma nova política de mínimos sociais, com uma integração das respostas que existem no terreno das suas mais variadas formas, quer sejam da saúde, quer sejam da educação, quer sejam da segurança social, no combate à pobreza energética, com esta dimensão da habitação, numa perspectiva que muito beneficiará de todo o trabalho que os outros estudos deste projeto e outros estudos nos possam trazer. E por isso queria verdadeiramente agradecer para que neste momento em que quase todos os nossos assuntos debatidos no espaço público são praticamente monotemáticos e dirigidos à pandemia, se possa trazer esta agenda das desigualdades, da pobreza, este balanço social, para podermos, no fundo, cumprir o objetivo, que é um objetivo de todos, conseguir ter políticas mais eficazes para enfrentar este problema. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Ministra. Dando continuidade à abertura, convidamos agora o Dean da Nova SBE, Daniel Traça. Rádio Observador, na Grande Lisboa, 98.7. Muito boa tarde a todos. Queria começar por felicitar, desejar as boas-vindas. Deveria ser ao nosso campus, mas será aqui ao nosso ecrã, à Sra. Ministra, por ter aceito este convite. Agradecer ao Dr. Santos Silva e ao Dr. Pedro Amaral, amigos de longa data da Nova SBE, a presença neste webinar, mas sobretudo o desafio que fizeram à Nova quando criámos esta parceria. E obviamente aos autores de estudo, à Susana Peralta e ao Bruno Carvalho e à Mariana Esteves, pelo trabalho que realizaram. A escola, a Nova SBE, gosta de se considerar uma escola de futuro. É uma escola de futuro porque pensa no futuro, porque estamos preocupados com o futuro da escola, mas sobretudo com o futuro do país e também com o futuro de todos nós. O impacto faz parte da nossa missão, vivemos-lo com muita força, mas fazemos-lo porque ao termos jovens, temos a responsabilidade pelos jovens que estamos a educar, temos que pensar no futuro, e também porque sabemos que tivemos um grande apoio da sociedade civil em Portugal, naquilo que foi o projeto da escola, e que parte de agradecer esse apoio da sociedade civil portuguesa exige exatamente que nós pensemos no futuro dos jovens, no futuro do país, no futuro do mundo. E hoje pensar no futuro é fundamentalmente sinónimo de nos preocuparmos com a questão da sustentabilidade. Uma sustentabilidade que tem que ser ambiental, tem que ser económica e tem que ser social. E cada vez mais esta preocupação com o impacto e com a sustentabilidade está no core daquilo que é a vida da Nova SBE. E esta parceria que fizemos com a Fundação La Caixa tem exatamente a ver com isto, tem a ver com esta vontade que nós temos de trabalhar por um futuro que seja sustentável, e esta sustentabilidade social tem sobretudo a ver com a coesão. E eu acho que este é um ponto que eu queria enfatizar muito. A coesão faz parte do princípio fundamental da sustentabilidade das sociedades modernas e do seu futuro, e mais uma vez, não é escolha ética de escolher a coesão ou não a coesão, é muito mais que isso. É uma escolha de sobrevivência.
porque nós sabemos que valemos sobretudo pela forma a comunidade que sobrevive. Aprendemos ao longo da história que nós só somos mais fortes se estivermos envolvidos numa comunidade que seja igualmente forte. Eu estou a ter aqui um sinal de que a minha conexão à internet está instável, portanto eu vou falar devagar para assegurar que não perda. Estava eu a dizer que a coesão tem que ser uma preocupação fundamental com aquilo que é a sustentabilidade e com aquilo que são os Sustainable Development Goals. Está lá inscrita. Num mundo em que a desigualdade é crescente, é fundamental trabalhar, é fundamental agir. Mas antes de agir, é fundamental também conhecer. E esta parceria permite-nos, é uma convergência de vontades de uma fundação e de uma escola preocupadas com este futuro, é uma complementaridade de competências, nós com uma competência mais científica, a fundação com uma competência mais terreno e na sua missão, e tem por trás 3 grandes objetivos. Temos que conhecer a realidade, e este é um exemplo. Temos que investigar soluções, e esta parceria envolve muitas outras ideias que têm a ver com investigar soluções para resolver estes problemas. E, fundamentalmente, também temos que capacitar a ação, e estamos a desenvolver muitos esforços para capacitar as organizações sociais para serem capazes de atacar este problema. É uma parceria vasta, com o objetivo de criar impacto e de trabalhar esta grande questão das desigualdades para promover a coesão, que é um valor fundamental e é um princípio fundamental da sobrevivência da nossa sociedade. Este estudo em particular é um estudo muito importante porque nos permite conhecer, é um estudo que se quer que seja anual e vai nos permitir conhecer. E não vale a pena agir sem conhecer, senão o risco é de fazermos mais mal do que bem. É preciso conhecer antes de agir. E com este estudo vamos conhecer questões da desigualdade, da pobreza, mas também da confiança que temos nas instituições. O que é realmente interessante e novo neste estudo é que não nos preocupamos só com as médias, e nós às vezes pensamos muito em termos de médias, como é que nós estamos a nossa média, como é que é a média europeia. Temos que nos preocupar com os detalhes, com a heterogeneidade, como é que diferentes elementos da população portuguesa são diferentes e têm impactos diferentes e sentem de uma forma diferente a realidade à nossa volta. E esta preocupação com a heterogeneidade e com conhecer a heterogeneidade é um elemento fundamental no primeiro passo, mais uma vez, que é conhecer a nossa realidade. Mas estava eu a dizer e volto a referir. Este é só um primeiro passo. A seguir, a conhecer, é preciso investigar para trazer novas soluções e é, sobretudo, preciso capacitar a ação. E esta é uma ação que passa pelas políticas públicas, mas também passa pelas responsabilidades, que passa pelas organizações sociais. O esforço da coesão é um esforço de políticas públicas, mas é um esforço da sociedade, porque é para todos nós que as coisas estão em causa e é assim que a temos que viver. O número 17 dos Sustainable Development Goals põe o ênfase nas parcerias e este é um caso em que esse objetivo se vive, porque é uma parceria, neste caso, entre uma fundação e uma escola, mas que se alargará certamente depois ao Estado, às organizações sociais. É assim que temos de trabalhar e é assim que vamos conseguir evoluir. E o meu único ponto é deixar aqui, para além de, mais uma vez, voltar a referir e enfatizar um agradecimento enorme na figura do Dr. Santos Silva e do Dr. Pedro Amaral, que estão aqui a representá-las, por este projeto que nos desafiaram, que achamos que pode ser fundamentalmente transformador e que, sobretudo, que vai capacitar todos os portugueses para terem uma ação mais concreta, por aqui está presente, e uma reafirmação de que nós, na Nova, continuamos empenhados no futuro que é das pessoas, no futuro que é do país, são continuar a fazer este trabalho para sabermos melhor o que se e continuar a capacitar aqueles, sobretudo os líderes do futuro, que vão ser responsáveis por criar um mundo que seja mais coeso e que seja melhor. É a responsabilidade das universidades nos dias de hoje, passamos como sendo uma verdadeira missão para o nosso futuro. Muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. E por último, convidamos o Dr. Artur Santos Silva, curador da Fundação La Caixa e presidente honorário do BPI, que representa a Fundação La Caixa e o BPI, parceiros da Nova SBE na Iniciativa para a Equidade Social. Muito boa tarde. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a presença da Sra. Ministra de Estado e da Presidência, Dra. Mariana Vieira da Silva. Contamos também, vamos contar ou já contamos com a presença da Ministra do Trabalho, Solidariedade
e segurança social, e que, aliás, tem dado já uma colaboração estreita, o seu Ministério, a muitos dos programas da Fundação. Queria também, naturalmente, saudar o Dean da escola da nova SBE, Daniel Traça, meu querido amigo, e queria também, naturalmente, saudar os meus colegas da Fundação, José Amaral, António Barreto e Maria João Cabral, pelo acompanhamento estreito que fizeram do projeto desde a primeira hora, que hoje aqui nos reúne. Queria também agradecer ao professor Carlos Farinha Rodrigues, que é consultor permanente da Fundação para as áreas da pobreza e da desigualdade, também a intervenção que teve na validação inicial e no desenho inicial do estudo. Gostava de aproveitar para sublinhar, havendo tantas entidades presentes, indicaram-me que mais de 500 estariam a seguir esta apresentação, de que a Fundação La Caixa é a maior fundação em termos de orçamento e de capitais próprios da União Europeia e que dedica cerca de 60% à área social e 20% à cultura e 20% à investigação e educação. Em Portugal, distribuímos 60 milhões de euros nos primeiros 3 anos, de 18, 19 e 20, e as percentagens são sensivelmente alinhadas com as da Fundação no que respeita à importância da área social, mas a investigação e a educação têm um peso maior do que a cultura na atividade global da Fundação. Foi a importância atribuída à área social que cedo nos levou a desafiar a nova SBE a celebrar connosco um protocolo com o objetivo de melhorar a investigação sobre a realidade social do nosso país. Desenhou-se um programa a 3 anos, no valor de mais de 2 milhões de euros, e que foi batizado como Iniciativa para a Equidade Social, abrangendo 8 projetos e 2 cátedras, uma das quais, pela importância que hoje tem a saúde nas nossas vidas com esta pandemia, uma das quais sobre a economia da saúde, confiada ao professor Pedro Pita Barros. E envolvemos 5 centros de conhecimento da escola naquilo que vamos fazer. Já apresentamos o primeiro resultado desta colaboração, que foi a criação de uma base de dados para o setor social, que é permanentemente atualizada e acessível de uma forma aberta a qualquer utilizador. Entre as prioridades que tínhamos estabelecido estava a de contribuirmos para ser feito um balanço anual social do país, como evoluímos nas áreas sociais essenciais de um ano para o outro. Aquilo que pudesse ser, talvez excessivamente, o Estado contribuir para se definir o Estado social da nação. O nosso objetivo é apoiar a produção de um relatório de referência anual sobre a situação social do país, e esta primeira edição foi realizada por uma equipe liderada pela professora Susana Peralta e que integra ainda a doutora Mariana Esteves e o doutor Bruno Carvalho, a quem felicito pelo excelente trabalho realizado, desenvolvido. É apresentada uma informação sobre a situação social do país, especialmente focada na desigualdade na distribuição do rendimento e sobre a pobreza, bem como nas diferenças na situação laboral, no acesso à educação e à saúde, nas condições de habitação, bem como na participação social e política. Usando o coeficiente de Gini,
Portugal não se situa bem no conjunto dos países da OCDE, mas se considerarmos o impacto das medidas redistributivas de natureza fiscal e parafiscal, nomeadamente as da segurança social, passamos a estar nos valores médios deste conjunto de países da OCDE, o que significa a importância das políticas públicas que têm sido seguidas e que têm corrigido, através destas vias, destas políticas, que têm corrigido o ponto de partida. Isso já foi referido, os valores médios, mas nesta intervenção inicial pelo professor Daniel Traça, mas o nosso indicador de pobreza está também nos valores médios da OCDE e tem evoluído positivamente, como a senhora Ministra referiu, a senhora Ministra de Estado e da Presidência referiu, quando há bocado falou no que foi a evolução dos últimos 2 anos, agora disponibilizada. A pandemia tem naturalmente agravado a situação dos mais vulneráveis e a edição deste ano, evidentemente, que o sublinha e que mostra como são precisas respostas ainda mais excepcionais a estes problemas, como também a senhora Ministra já teve ocasião de sublinhar e de referir. Finalmente, gostaria de sublinhar a importância que a Fundação atribui à investigação na área social. De facto, a Fundação criou há mais de 5 anos, um observatório social que procura, através da publicação de dossiês dossiês muito completos sobre a inclusão social, a educação, a ciência e a participação cultural, no fundo, tudo o que tem grande impacto no bem-estar, e além destes dossiês, produz também informações sobre temas mais específicos. E tem que ser salientado também o que temos vindo a fazer no estímulo à investigação sobre os temas sociais. Este ano já está lançada a 3ª convocatória anual de apoio a investigadores nas áreas sociais. São escolhidos 15 instituições com apoios de cerca de 100 mil euros e esperamos que a participação de Portugal, que foi aberta pela primeira vez ano passado, na 2ª edição, e que nesta 3ª edição tenha uma resposta ainda maior, de maneira a que também haja mais instituições e investigadores portugueses a beneficiar deste programa. E temos também concursos relâmpago, concursos que estão abertos 1 a 2 semanas e que respondem a temas de atualidade muito concretos. Além disso, tudo o que são as bolsas de doutoramento, que são 30, 100 mil euros por 3 anos, para retenção de talentos, estão abertas a todas as áreas e, portanto, também podem concorrer os investigadores da área social. Eu renovo os meus agradecimentos às senhoras Ministras de Estado e da Presidência do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social, naturalmente, e em especial àqueles que vão participar nesta apresentação, os participantes do painel, os autores que fizeram um trabalho que consideramos extraordinário e que todos aqueles que estão a acompanhar a apresentação do balanço social, a quem também muito agradeço, que sintam que valeu a pena participar nesta iniciativa. A todos, muito obrigado. Muito obrigada. Vamos então para o primeiro painel, apresentação do relatório Portugal Balanço Social 2020, com a equipa de investigação responsável pelo estudo, Susana Peralta, Bruno Carvalho e Mariana Esteves. Obrigada, Ana.
Nós vamos ser muito breves para recuperar aqui um bocadinho do atraso e tendo em conta as dificuldades depois da agenda das pessoas que vêm nos próximos painéis, e designadamente a senhora Ministra Ana Mendes Godinho. Por isso nós pedimos desculpa à audiência, mas de todas as formas é assim, o que nós tínhamos era um resumo, o relatório é extenso, todo este material está disponível para consulta, e de maneira que nós, para dar palco às pessoas que aceitaram também vir a discutir o trabalho e que têm perspectivas diferentes da nossa, digamos que para quem a nossa perspectiva está espelhada no relatório, o relatório vai estar disponível e nós queremos muito dar a oportunidade de ouvir as pessoas que vão participar no painel seguinte. Queria só, muito brevemente, já agradecer naturalmente ao Dr. Artur Santos Silva as palavras simpáticas que dirigiu à equipa de investigação. Nós temos esta parceria com a Fundação La Caixa tem sido muito positiva a muitos níveis, tivemos reuniões interessantíssimas de discussão com o José Pena do Amaral, também com o António Barreto, o Carlos Farinha Rodrigues, pessoas que todas elas participaram na nossa discussão em vários momentos e que têm sido muito importantes, e sobretudo também queríamos agradecer a todas as pessoas que partilharam informação connosco. Isto é muito importante. Este relatório, este Portugal Balanço Social, sobretudo na parte da pandemia, no segundo capítulo, só aqui está porque houve muitas instituições em Portugal, Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto, colegas nossos da nova SBE, o Pedro Barros está aqui presente, as pessoas do Centro de Economia e de Educação, a Escola Nacional de Saúde Pública, o ICS ISCTE, a GFK com as audiências da televisão, que se disponibilizaram a partilhar connosco os dados, e portanto nós devemos esse agradecimento. E finalmente agradecer ao Nuno Aguiar, muito obrigada por estares aqui, Nuno, a moderar o painel que se vai seguir, ao José Luís Albuquerque, à Mónica Costa Dias e ao Bruno Gonçalves, que nos vão trazer 3 perspectivas que me parecem muito mais interessantes do que certamente estarem aqui a ouvir-me a mim. Portanto, agora o Bruno e a Mariana vão apresentar 2 ou 3 indicadores, só para ficarem com gosto daquilo que pode estar por trás deste Portugal Balanço Social, e nós continuamos obviamente disponíveis, os nossos e-mails estão na internet, e agradecemos muito também a adesão de todas as instituições que aqui estão. E pronto, e finalmente queria agradecer naturalmente à Sra. Ministra Mariana Vieira da Silva e à Sra. Ministra Ana Mendes Godinho, que nos dão a enorme honra de estar aqui a ver, enfim, uma apresentação de alguns números que eu espero que possam alimentar a sua ação política, que é tão importante. E se me permitem, para terminar num tom se calhar um bocadinho mais pessoal, é um orgulho para mim ter 2 ministras neste evento, e com isto passo a palavra à Mariana e ao Bruno. Muito boa tarde. Então, muito brevemente, só apresentar 1 ou 2 indicadores, como a Susana disse. A taxa de risco de pobreza em Portugal em 2019 era de 17,2%. No panorama europeu, isto é ligeiramente acima da taxa de pobreza, da média da taxa de pobreza na Europa. Mas convém olharmos um bocadinho para a heterogeneidade, para a composição dos vários grupos da população, e vemos que nas mulheres esta taxa é ligeiramente maior do que nos homens, e por exemplo nos estrangeiros, nos residentes em Portugal, estrangeiros que são europeus, a taxa de pobreza é muito mais reduzida do que para aqueles que são estrangeiros, mas de fora da Europa. E agora passo, se calhar, ao Bruno para falarmos um bocadinho das conclusões mais importantes do relatório. Sim, a apresentação também, nós vamos também disponibilizar a apresentação e estes gráficos também vão estar todos disponíveis. E portanto eu se calhar resumia era o slide seguinte, Mariana. Eu se calhar resumia as ideias principais do relatório. Portanto, quando lerem o relatório vão perceber que efetivamente entre 2008 e 2020 a maioria dos indicadores de pobreza, exclusão social e desigualdade diminuiu, mas também vão perceber que o risco de pobreza está assimetricamente distribuído na população, como a Mariana estava a dizer. O nível de educação, a relação com o mercado de trabalho e a composição da família são importantes determinantes do risco de pobreza e por isso são importantes de considerar no desenho das políticas públicas para combater a pobreza. Há diferenças regionais que são muito importantes, há áreas com maior pobreza, há áreas com maior desigualdade na repartição dos rendimentos, e nós temos no relatório um capítulo especial dedicado às crianças, que são um dos grupos mais vulneráveis à pobreza.
Temos também um capítulo final que é completamente dedicado à pandemia. O nosso objetivo com este capítulo foi tentar reunir a maior conjunto de informação possível para descrever aquilo que nós sabemos, fazer uma descrição rápida daquilo que sabemos que são os efeitos sociais e económicos da pandemia. E o que os nossos dados sugerem é que a pandemia atingiu a população de forma muito desigual. As crianças, os jovens e aqueles que têm vínculos laborais mais precários e salários mais baixos foram especialmente afetados. De qualquer forma, todas estas informações podem ser consultadas no sumário executivo ou no relatório. Muito obrigado. Muito obrigada, Susana, Bruno e Mariana. Dando continuidade à agenda, o segundo painel de hoje destina-se a debater os impactos sociais da pandemia. Mediado por Nuno Aguiar, jornalista da Visão e da Exame. Participam da conversa Bruno Gonçalves, vice-presidente da Associação Cigana Letras Nómadas, José Luís Albuquerque, diretor-geral do Gabinete de Estratégia e Planeamento do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, e Mónica Costa Dias, académica na University of Bristol e no Institute for Fiscal Studies. Olá, muito boa tarde. Muito obrigado à Susana Peralta pelo convite e também à Nova. Eventos e estudos deste género parecem bastante importantes porque nos tiram um bocadinho do achismo que normalmente rodeia o debate sobre o impacto da pandemia e conseguimos quantificar um pouco mais, embora acho que vamos chegar também às dificuldades que existem nessa quantificação dos efeitos dos impactos da pandemia. Aqui o debate é um pouco menos dinâmico, se calhar, do que se fosse ao vivo, mas eu queria que todos estivessem à vontade para, se quisessem, interromper uns aos outros ou obviamente, responder a alguma pergunta que eu fiz a outra pessoa e obviamente, entrarmos e tentarmos criar aqui uma discussão. Eu, se calhar, começava com o José Luís Albuquerque. E tentar perceber, sempre que nós, aqui, neste estudo, o que se percebe é que quanto mais nós vamos escavando, mais percebemos que existem realidades muito mais dramáticas do que normalmente nós achamos. Ou seja, à medida que vamos olhando para indicadores mais finos, percebemos que aquelas grandes médias não refletem bem aquilo que está a acontecer no terreno. E, portanto, eu se calhar fazia uma pergunta provocatória para iniciar, que era o que é que nós não sabemos? Ou seja, imagino que seja um drama para quem tem que desenhar políticas públicas, que dados é que não temos e gostava de ter, quais são os nossos ângulos mortos, digamos assim? Obrigado. Nós não combinámos esta pergunta, mas dá muito jeito para aquilo que eu tinha pensado e agradeço, naturalmente, agradeço mesmo muito, é uma excelente oportunidade para comentar, para criticar e também para fazermos autocrítica do nosso trabalho. Não é habitual a administração entrar em público, fazemos-lo felizmente, regularmente, em privado, com a academia, mas em público não é. Isso é muito importante. E isso era um primeiro aspecto. Apesar daquilo que nós não sabemos, e eu costumo dizer, desde março do ano passado, achava que sabia tudo sobre o layoff em maio, em julho já achava que não sabia nada, em setembro voltei a sentir que saberia um bocadinho melhor, e hoje estou muito longe de saber interpretar o que aconteceu às empresas, aos trabalhadores em layoff e àqueles que nem sequer ao layoff foram. Mas é importante valorizar este tipo de trabalhos. Os vários que foram surgindo durante o último ano passado, durante os últimos meses, até porque as estatísticas sociais, digamos assim, são o parente pobre das estatísticas. E, portanto, aqui é uma primeira nota. Há muita coisa que nós não sabemos, há muitas falhas. Nós não podemos, mesmo os economistas, tratar meramente as médias, já aqui foi dito. Há uma heterogeneidade de público, estamos a falar de fenómenos muito complexos, causas muito complexas, e as estatísticas sociais são mesmo um dos parentes pobres das estatísticas. Nós estamos em 2021, conhecemos dados de inquéritos de 2020, com rendimentos de 2019, os quadros de pessoal, uma das fontes muito utilizada neste trabalho, e bem, é de salários de 2018 e de outubro de 2018, e que não tem nem a administração pública, nem os trabalhadores independentes, nem os dados dos empregadores, tem só dos trabalhadores, e que tem umas vantagens por não ter a sazonalidade e tem outras desvantagens. Mesmo no mercado de trabalho sabemos que há públicos mais vulneráveis,
por conta de outrem, mas em empregos sazonais e não no mês de outubro. E, portanto, esta é a primeira nota, nós quanto mais sabemos, mais ficamos convencidos de que não sabemos nada, isso não é necessariamente mau, é que até preferível a uma ingenuidade atrevida de acharmos que sabemos tudo e de ganharmos um ignóbil com isso, e, portanto, o trabalho, como outros, é muito rigoroso, apanha muitas coisas, mas há muitas coisas que não apanha e que valeria a pena, de facto, focá-las, e eu preparei a minha intervenção em torno dessas, mas não queria deixar de valorizar alguns aspectos sobre a pobreza e a exclusão social que este relatório retrata e que às vezes não são suficientemente escalpelizadas. Uma delas é a diferença que deve ser assumida entre a taxa de risco de pobreza ou a de pobreza monetária, com ou sem transferências sociais e pensões, e a taxa de pobreza e exclusão social, que é feita, mas que também faria sentido, quanto a mim, e este relatório valoriza, e outros se calhar não tanto, explorar melhor a pobreza persistente. Porque nós vemos por este relatório e pelos dados que o INE normalmente publica, que há pobres que são sempre pobres. Aliás, há o mito de que temos 2 milhões de pobres, baixa ou não a taxa de pobreza, falemos da pobreza monetária ou da taxa da pobreza e exclusão social. Não só a pobreza persistente, que é bem tratada neste relatório, como a severidade da pobreza. E, de facto, é muito relevante entre os pobres, o quão pobres eles estão. Este relatório fala, e se me é permitido, até valeria a pena, porque temos diferentes aversões às desigualdades, utilizar os indicadores de Atkinson para ver quão mais pobres têm estado os pobres, ou quanto é que nós aceitamos que os pobres sejam pobres. Em relação à pobreza infantil, que é muito destacada neste relatório, e à dimensão das crianças. A pobreza infantil ou a pobreza das crianças está muito relacionada com os seus agregados familiares, com a situação dos seus progenitores, com o rendimento do trabalho, com a intensidade laboral dos seus progenitores. E isso é uma ressalva que deixo, porque podemos focar-nos nas crianças pobres, termos medidas para crianças, mas não resolvemos os problemas dos seus agregados familiares e continuaremos a ter crianças pobres. Posso só interromper? Sim, claro. Tentar insistir um pouco na pergunta inicial e depois temos que também rodar um bocadinho, que é aquilo que não sabemos, o que é que dificulta o desenho de políticas públicas, ou seja, onde é que a desenhar um apoio ou um estímulo, onde é que essa nossa ignorância nos dificulta o ser mais finos ou apanhar exatamente as pessoas que queremos apanhar, ou seja, onde é que identifica que existe esse vazio um bocadinho de informação? Há públicos que são os mais vulneráveis também do ponto de vista das estatísticas. As estatísticas sociais são um parente pobre das estatísticas e nós não encontramos, ou porque não podemos perguntar questões sobre várias dimensões do género, que não é homem ou mulher, várias dimensões da etnicidade, que não podemos recolher, ou dados temporais de sistemas de informação que são desenhados para pagar prestações e não para dar estatísticas ou permitir o tratamento de microdados, há um grande investimento que tem que ser feito aí, e está previsto no âmbito do PRR, e anteciparia já uma grande conclusão em relação a isso. Isto também só é possível se apoios como os da Fundação La Caixa, do BPI, da Nova existirem, se a academia se envolver, se existirem parcerias, trabalho colaborativo, que eu até diria que é mais trabalho cooperativo entre a administração local e até regional, que sabemos que existe trabalho muito forte nos governos das regiões autónomas, mas também a administração pública, os serviços com responsabilidades estatísticas em vários ministérios, também tiverem recursos para que a validação dessa informação esteja disponível para a comunidade. Há pouca informação micro, como os quadros de pessoal, em que conseguimos acompanhar desde 85, desde 1985, as empresas, os estabelecimentos e os trabalhadores. Não temos muitas bases de dados preparadas para os investigadores, mesmo a administração pública, numa primeira linha, tratar. Depois, é a vulnerabilidade destes públicos mais pobres ou mais excluídos. Eles não aparecem nas estatísticas. As suas características não são retratadas ou não poderão ser retratadas. Temos soluções. Temos inquéritos na hora. O GEP fez em novembro um inquérito a mais de 10 mil empresas para conseguir quantificar o teletrabalho naquele momento de confinamento. Não foi no mês.
Foi numa semana. E nessas mais 10 mil empresas, demonstrou-se que, de facto, apesar do teletrabalho ser obrigatório, ele não era possível, nem era praticável em 70% das empresas. E mesmo onde ele era praticável, era para um terço dos seus trabalhadores. Sim. Só uma última provocação e depois temos mesmo que passar, mas eu não resisto. Isto não era um bom argumento para nós termos lançado redes ainda maiores de apoios sociais do que aquelas que lançámos? Ou seja, o facto de nós não sabermos exatamente todos os problemas mais micro de certas comunidades ou certas bolsas de pobreza seria um argumento para, se calhar, sermos ainda mais ambiciosos? Desde o dia 6 de março que começamos, do ano passado, como é óbvio, desde o dia 6 de março que começámos a desenhar medidas e como tivemos a responsabilidade de estimar muitas delas, perguntava invariavelmente mas qual é o orçamento. Foi uma das poucas coisas que aprendi na licenciatura em Economia na minha faculdade, que não foi a nova. Essa é a questão. É mais fácil desenhar medidas de amplo espectro. Por exemplo, de uma com valores de referência muito baixos, o rendimento social de inserção, mas medidas de grande espectro que atinjam muita gente e que deem 190 euros por adulto, não retiram ninguém de uma situação de vulnerabilidade. Como é que orçamentamos aquelas medidas que são fáceis de operacionalizar? Quais são as alternativas? E depois há respostas que eu prefiro não dar, porque são respostas eminentemente políticas. Claro. Mas o desenho desses públicos vulneráveis, o desenho de medidas para esses públicos vulneráveis, mesmo assim, não deve ser descurado. Nós devemos ter medidas de banda larga, de como quisermos, de pronto a vestir, mas teremos que ter para alguns públicos algumas medidas de alfaiate, de costureira, não direi caso a caso, mas em função de características próprias desses grupos, digamos assim. Temos que avançar, desculpe. Mónica Costa Dias, nem todos os países têm as limitações que Portugal, quer dizer, todos os países têm limitações, obviamente, de informação, mas Portugal é especialmente limitado em comparação com outros países, pelo menos do meu conhecimento. E em junho publicou um estudo que tem muito mais informação sobre a realidade do Reino Unido e como é que poderíamos antecipar uma saída da crise. Pode dizer-nos só da informação que tinha, como é que essa desigualdade se iria manifestar mais, ou se estava já a manifestar mais, e o que é que sabíamos sobre isso? No Reino Unido, de facto, tem havido uma panóplia de estudos acerca dos efeitos desta pandemia, que constroem sobre estudos que já estavam a ser realizados antes e que caracterizam as desigualdades no Reino Unido. Tem havido um investimento muito grande, em particular por um grupo de investigadores que se reuniram para fazer, por exemplo, o Deaton Review, que é sobre as desigualdades e que tenta caracterizar as desigualdades no Reino Unido, mas também compará-las com as desigualdades no resto do mundo e em particular em países desenvolvidos. E, portanto, olhando para as desigualdades sobre diversas perspectivas e também várias dimensões de desigualdade, tal como, na verdade, este estudo também está a fazer. E, portanto partimos de um patamar que estava um pouco mais avançado do que aquele que este estudo agora providencia para Portugal, não é? Em específico, por exemplo, vocês conseguem saber, conseguem cruzar níveis de rendimento com informação sobre minorias étnicas, por exemplo, e perceber níveis de impacto, não é? Que é uma coisa que nós em Portugal não conseguimos. Exatamente. Portanto, há um conjunto de informação que nós conseguimos reunir a tentar caracterizar estas desigualdades, tanto por etnia, como por género, como por grupo geracional, como por idade, etc. Várias dimensões, como em particular também por região, porque é uma dimensão em Portugal é muito importante, mas também no Reino Unido. Na verdade, a realidade no Reino Unido não é tão diferente da portuguesa, porque é um dos países da Europa também com maiores níveis de desigualdade, tal como em Portugal, e provavelmente com um estado de uma segurança social menos generosa do que a maior parte dos outros países europeus. E, portanto, nesse sentido, tem realidades que são comparáveis. Claro, é um país um pouco mais rico, mas tem bolsas de pobreza muito significativas, tem um coeficiente de Gini semelhante ao português,
e têm riscos de pobreza que também são semelhantes aos portugueses. Portanto, há uma série de indicadores que estão mais ou menos no mesmo nível. Tem uma população possivelmente mais heterogénea e, portanto, mais difícil, pode ser potencialmente mais difícil chegar a essa população mais heterogénea do que aquela que existe em Portugal, com políticas que são centralizadas. Mas o que nós, enfim, caracterizámos para o Reino Unido, em particular nesse conjunto de estudos, não foi só um, foram vários, foi o facto desta pandemia e do lockdown que se associou à pandemia e que veio como para proteger a população da expansão da doença, veio reforçar muitas das desigualdades que já existiam antes. Tem tido efeitos mais perversos entre grupos que já estavam mais vulneráveis e cuja situação não tinha melhorado desde, em particular, da crise anterior, de 2008. Portanto, tinha simplesmente estabilizado. Portanto, nós vemos, por exemplo, que são os jovens, que são as etnias, as minorias étnicas, que são as mulheres em algumas dimensões, e são as crianças de grupos mais vulneráveis, que são aqueles que são mais afetados pelas várias medidas que seguiram à pandemia. Em específico sobre os jovens e sobre a escola, uma das conclusões aqui do relatório que é apresentado hoje, e é um dos indicadores que me parece mais interessante, tem a ver com as audiências da RTP Memória e como elas variaram dependendo dos rendimentos do agregado familiar e, portanto, dos mais pobres não houve uma grande variação nas audiências e entre agregados mais ricos houve uma variação muito grande. Quão estruturais podem ser, ou quão profundas podem ser as feridas ou as cicatrizes que podem ficar de um momento como este? Isso é um dos pontos que refere no estudo. Podemos ter uma geração inteira que realmente, alguns enfrentaram duas crises até muito profundas, outros esta é a primeira crise, mas que ficará marcada e isto pode demorar décadas até se desaparecerem ou nunca desaparecerem até enquanto estiverem no mercado de trabalho. O que nós vemos para o Reino Unido, e outra vez, estes são os dados, ou esta é a realidade sobre a qual eu tenho uma informação mais detalhada, é que as realidades em casa das crianças são muito diferentes das realidades na escola e são muito heterogéneas. A escola serve como um local de nivelamento, em que os alunos, em princípio, são sujeitos ou têm experiências que são relativamente semelhantes, independentemente do seu background social. Enfim, da posição da família na distribuição dos rendimentos. Mas quando foram forçados a ficar em casa e, portanto, as escolas foram fechadas, apesar de poder haver uma provisão de elementos de educação que seja relativamente semelhante para todos os alunos, o que na verdade não aconteceu em Inglaterra, aconteceu mais em Portugal do que em Inglaterra. Apesar de poder haver esse fornecimento de elementos mais ou menos homogéneos, os alunos têm experiências delas muito diferentes, dependendo de quão disponíveis é que os pais estão para os ajudar no estudo e na educação, dependendo também de terem em casa um espaço que seja condicente ao estudo, serem em casas com mais espaço ou com menos espaço, terem uma secretária, por exemplo, e também terem os seus materiais, o computador ou o iPad ou o tablet, para poderem aceder a estes elementos de estudo, não é? É um debate que está muito vivo em Portugal por causa da questão dos computadores e se os computadores chegaram ou não, mas depois ainda temos a questão, mesmo que eles cheguem todos, chega ou não para colmatar as grandes disparidades que existem entre agregados familiares, não é? Precisamente, o que nós vemos é que, portanto, nós recolhemos dados, especificamente, depois da pandemia, assim que a pandemia começou e as escolas fecharam, para saber exatamente o que é que as crianças estavam a fazer em casa e com quem é que elas estavam a fazer as várias atividades que elas fazem durante o dia. E o que nós observamos é que são as crianças de famílias mais abastadas, as crianças que frequentemente frequentam escolas privadas ou que frequentam escolas em locais
que têm uma realidade económica, enfim, mais abastada, que têm maior acesso a elementos de estudo, e os elementos de estudo que são mais motivantes e que são mais, e que podem ser conduzentes a uma aprendizagem mais acelerada. O que significa que a realidade que nós tínhamos, que era uma grande disparidade em termos de resultados escolares de crianças que vêm de backgrounds diferentes, provavelmente ainda é mais acentuada com esta crise. E agora, na verdade, com novos dados que nós temos no princípio do ano letivo de 2020-2021, estes dados parecem substanciar essas preocupações que existiram na altura. Deixa-me passar aqui ao Bruno Gonçalves. Se nós sabemos pouco em geral sobre diferentes segmentos da população, então sobre comunidades ou etnias mais excluídas temos mesmo muito pouca informação e, portanto, é por isso que é importante ouvi-lo também. E eu começaria ainda, se calhar, no tema da informação, que eu acho que é bastante crucial. Que ideia errada é que as pessoas normalmente têm sobre as dificuldades que estas comunidades enfrentam? Qual é que diria que é a ideia que normalmente encontra e que as pessoas têm e que não corresponde exatamente à realidade? Boa tarde. Antes de mais, quero agradecer o convite, portanto, também parabenizar o estudo. De facto, o mito é relativamente à habitação, sobretudo, e foi quando falo sobretudo nas comunidades ciganas, dado que Portugal tem um parque de habitação pública de 2%, portanto, é dos países na Europa com menos habitação pública disponível, e um estudo do IRU diz que 30% das comunidades ciganas vivem em habitações não clássicas. As habitações não clássicas são os acampamentos e os abarracamentos. Dizer-vos que existe um projeto de resolução da Assembleia da República que diz que, sobretudo, os municípios terão que apoiar com água e eletricidade, portanto, minimamente, estes acampamentos e estes abarracamentos, e o impacto maior, sobretudo da pandemia, foi que, de facto, estas pessoas, face às regras sanitárias, não tiveram como, portanto, se proteger de um vírus que, apesar de ser democrático no contágio, os efeitos são completamente diferentes. E, de facto, 30% das crianças destas famílias tiveram, de facto, resultados muito negativos na escola, dado que deixaram de ser acompanhados por projetos de intervenção social, mas, sobretudo, porque não tiveram acesso à internet nem a computador. E reparem, numa barraca ou num acampamento, como é que as crianças vão estudar, tendo ainda como pais com pouca literacia. E outra das coisas que falhou, de facto, foi os planos municipais, que felizmente foram de facto elaborados para grupos vulneráveis como são os sem-abrigo, mas de facto por uma questão que existe em Portugal e que nós não podemos esconder devido ao preconceito racial, deixaram de lado estes abarracamentos e estes acampamentos. E foi estimável que isso acontecesse, porque também literacia para a saúde, nem estas pessoas obteram a informação, nem receberam produtos de proteção individual para se protegerem minimamente e tentar fazer as regras sanitárias dentro das condicionantes que eles têm habitacionais. E isso, para mim, se calhar, é o desconhecimento que as pessoas têm. E eu queria só dizer, porque acho que aqui se falou, Portugal perdeu uma grande oportunidade, que foi a recolha de dados etnorraciais que se devia ter feito, e só daqui a 10 anos é que teremos essa oportunidade, porque assim sim, nós poderíamos ter, tipo, como os alfaiates e as costureiras fazem, de facto, termos medidas à medida e não medidas avulsas que têm vindo a acontecer. E acho que na habitação temos aqui uma situação que acho que o plano de resiliência pode ajudar, que é aumentar, no fundo, a comparticipação para que os municípios possam construir, reabilitar habitações e também, acima de tudo, deixar de fazer algo que tem sido um câncer, que é a construção de guetos. Acho que é importante criar bolsas e construção pela malha urbana, que isso seria essencial para que, de facto, a inclusão seja, de facto, uma realidade e que deixemos de uma vez por todas esta questão dos guetos, porque acho que isto interessa a alguns setores da sociedade, que haja focos de pessoas e que sejam pessoas para as margens, para as periferias, e isso de facto não interessa para nada à sociedade, só até agrava a pobreza, porque quem vive num gueto, normalmente as crianças têm uma escola pobre, têm professores pobres, e não estou a dizer que são pobres, mas é que de facto as pessoas terão acesso a um emprego, uma formação pobre, ou um emprego pobre, e o ciclo da pobreza é isto. É preciso de facto olharmos com olhos de ver. Uma das coisas que
está a dar a entender é, no fundo, que o próprio preconceito, que se pudesse elaborar só um pouco mais em relação, à volta disso, o próprio preconceito dificulta o desenho de políticas públicas, não às vezes no ponto de vista técnico, mas porque é difícil justificá-las. Parece-lhe que tem relevância também, não é? Sim, muita relevância. Olha, repare, há municípios, de facto, nós temos um programa que é financiado pelo Estado, que é o Programa Romed, e eu contacto com vários municípios e posso dizer que existem bons autarcas, bons presidentes de Câmara com vontade de fazer alguma coisa. Agora, a vontade não é coragem. E, de facto, eles, quando normalmente pensam em fazer algo a nível habitacional para as pessoas mais vulneráveis, onde também entram as comunidades ciganas, têm sempre receio. Porque se estiverem no primeiro ou no segundo mandato, dificilmente uma medida impopular pode levá-los a sair na segunda candidatura. E isso tem sido, de facto, o preconceito que tem vencido, sobretudo, até pessoas que têm boa vontade, mas não têm a coragem de facto, de assumir que existem problemas com munícipes, sejam eles de outras etnias, com escassez financeira, mas sobretudo quando toca a ciganos ou afrodescendentes, o problema é grave, porque as medidas impopulares são medidas impopulares que levam muitas vezes ao fracasso eleitoral numa próxima candidatura. Só uma última pergunta, em termos de apoios sociais, o que é que funciona e o que é que é limitado? Por exemplo, obviamente, podemos falar do RSI e o que é que ele é. Quais é que são o seu potencial? É um pouco óbvio, mas até como integração e onde é que ele falha também como mecanismo de integração. E o que é que poderíamos, obviamente, desenhar de outras medidas? Por exemplo, o RSI, uma das críticas que se faz é que tem uma dimensão... existe um estigma um pouco em torno de quem recebe RSI. Se calhar existiam outros apoios sociais que podiam ser criados que poderiam contribuir para reduzir esse estigma. Não sei, gostava de ouvir um pouco também sobre isso. Eu acho que só se olha muito para... Não há nenhuma medida política perfeita, mas olha-se muito para os defeitos do RSI. Sobretudo na comunidade cigana tem que se ver que há 20 anos, antes do início depois do início do rendimento mínimo, depois que deu lugar ao rendimento social de inserção, retirou-se, portanto, muita pessoa da pobreza. Acima de tudo, milhares de crianças voltaram à escola, acima de tudo. Milhares de pessoas têm hoje uma formação especializada, têm, é verdade, pouca oportunidade no mercado laboral, isso sim, mas olhando para trás, houve de facto grandes mudanças, eu posso dizer, de facto as pessoas poderão ficar admiradas. Nós, neste momento, temos um programa, que é um programa de afirmação positiva, que é o OPRE, onde temos 40 jovens ciganos na universidade. Nos últimos 5 anos conseguimos licenciar 18, 2 com mestrado. 75% deles, felizmente, estão no mercado, desses licenciados, estão no mercado laboral, mas posso dizer que 90% desses alunos vieram do RSI. E, só para tirar aqui a coisa, só 3,8% dos beneficiários do RSI são de famílias ciganas, porque também são eles que estão mergulhados na maior pobreza. É preciso dizer que metade da população cigana, dos 50 mil portugueses ciganos, vive em situação de extrema pobreza. E os outros sem pobreza, porque a pobreza também não é só escassez financeira, como também o próprio estudo diz. É muito mais do que isso. E para vos dizer que, de facto, devido à pobreza, nós temos hoje uma esperança de vida menor, 15 anos, do que a média da sociedade maioritária. É muito grave, porque estamos num país de primeiro mundo, num país de terceiro mundo. Portanto, há aqui situações que têm que ser trabalhadas e que só, de facto, as cotas temporárias podem ajudar, mas também a recolha de dados tem que vir primeiro para que possamos, de facto, delinear políticas que possam, no fundo, tentar recuperar, portanto, toda esta situação, porque existe aqui uma história que é esquecida e que, no fundo, também fala um bocadinho do presente. São 5 séculos também de perseguição, do aparelho de Estado a perseguir. Mas não vamos falar nisso, vamos falar e projetar um futuro, tendo em conta que também houve um passado que empobreceu, sem dúvida, portanto, durante 5 séculos as comunidades ciganas em Portugal. Uhum. José Luís Albuquerque, nós vamos ter, tudo indica, aliás, já estamos a ter uma recuperação em capa, e há quem diga que nós atravessámos a pandemia um bocado em capa, em que tivemos grupos de pessoas que tiveram quebras muito grandes de rendimento e outro grupo de pessoas que não teve ou quebras, ou até pode ter tido, porque teve menos gastos, até conseguiu poupar mais, por exemplo, e ter mais rendimento disponível. Provavelmente teremos uma recomposição da economia, nem que seja provisória, em que atividades turísticas que absorveram muitos trabalhadores
com baixas qualificações podem demorar mais tempo a recuperar. Em termos de política pública, o que é que nós deveríamos já estar a pensar para esse momento de recuperação? Ora bem, eu posso dizer que nós estamos a pensar o que é que aconteceu ao atual RSI, rendimento mínimo garantido, que leva 25 anos, e foi importante, muitas das observações que o Bruno Gonçalves fez e que não aparecem na avaliação das medidas, e portanto estamos a fazer isto para uma medida com preconceito, pouco valorizada, que pouco apoia, se olha mais para o apoio financeiro do que propriamente para a inserção, para a formação profissional, como estamos também a equacionar a reformulação destas medidas de emergência, foram sendo implementadas, este tipo de layoff foi sendo calibrado, este layoff simplificado foi sendo calibrado ao longo do tempo, como um apoio extraordinário à retoma progressiva, foram sendo calibrados ao longo do tempo e estamos a analisar, no fundo, aquilo que foi a situação perante o mercado de trabalho durante o ano passado e já nos primeiros meses deste ano, para ver o que é que aconteceu em termos de perda de rendimentos, substituição de empregos por conta de outrem para empregos por conta própria, tendo em conta que enquanto a economia estiver fechada, não será possível, de facto, estimar um verdadeiro impacto enquanto não tivermos consumo, enquanto não pudermos assistir a espetáculos culturais, nós teremos sempre perda de rendimentos, por muito que exista de apoios sociais. Uma coisa é o rendimento que temos em atividade económica, com consumo, com venda, com o nosso negócio, outra coisa é o nosso rendimento quando não podemos vender, quando a nossa atividade não tem utilidade, não é? Se eu não conseguir vender os meus gráficos, como é que eu vivo do meu rendimento ou da segurança social, não é? Mas, já agora, ainda sobre algumas limitações dos dados para este público. Em 2018, na Costa Rica, discutia-se se os censos da Costa Rica para a população LGBT deveriam não ter determinadas variáveis para os proteger de determinados estigmas. Nós tivemos uma discussão no censo a propósito dos dados etnorraciais, mas também tivemos a propósito das pessoas com deficiência e de questões que não se devia perguntar às pessoas e de outras que, devendo perguntar-se, também não ficarão no censo. Portanto, esta questão não é exclusiva de pseudo-minorias étnicas, é transversal aos menos vulneráveis, aos menos visíveis, aos que não fazem parte da maioria. Dentro desse aspecto, a maior das minorias que aparece nas estatísticas é a das mulheres, passa a piada. Não pode haver dados estatísticos que não tenham a desagregação homem-mulher, por muito insatisfatório que isso seja. Essas medidas estão a ser estudadas. Como é que elas podem ser estudadas quando nós não temos informação? Vou dar um exemplo de um desses trabalhos concretos que é possível e é muito fino, é muito granular. Nós estudamos o programa de emergência alimentar do período da Troika, as famosas cantinas sociais. Tinham um desajuste entre as necessidades das populações e aquilo que era a oferta de cantinas sociais naqueles territórios. Foi uma análise ao nível concelhio, em que comparámos supostamente indicadores de vulnerabilidade, receberem o RSI, o abono de família do primeiro escalão, subsídios de desemprego, com ter a oferta das cantinas sociais. E isso foi transformado num programa operacional de apoio às pessoas mais carenciadas, os famosos cabazes alimentares. Teve uma primeira vaga. O que é que aconteceu às famílias que recebiam esses cabazes? Fizemos um inquérito. O GEP e o Instituto da Segurança Social fizeram um inquérito representativo de todo o continente, havia cerca de 150 pontos de distribuição alimentar, fizemos a metade deles e concluímos algumas dificuldades que as famílias tinham para consumir determinados alimentos, para os acondicionar, e a segunda fase dessa distribuição de alimentos foi diversificada. As pessoas cansavam-se de comer sempre os mesmos brócolos. Foi alterada a dieta alimentar, ainda que respeitasse as calorias necessárias e outras necessidades, não o açúcar, que era uma das coisas muito pedidas pelas pessoas. Pronto, eu acho que é essa a solução. Ou nós temos inquéritos não representativos, estudos de caso, que a academia faz, que uma organização não governamental faz, é uma percepção de uma IPS. Ou temos inquéritos, ainda que não sejam estatísticas oficiais, que a administração pode fazer a diferentes níveis. Os inquéritos do INE têm mais tempo de maturação, há inquéritos rápidos que podem ser feitos na hora por serviços da administração pública, por autarquias locais ou cooperativamente, também nesse aspecto. Juntar autarquias, juntar a administração central, juntar centros de investigação, empresas de estudos de mercado e fazer esses trabalhos e equilibrar as medidas. E esta pandemia acho que expôs um pouco este desafio.
O nosso sistema de segurança social baseia-se, obviamente, assenta ainda nesta relação de empregador e empregado, e estamos a ver novas empresas, novos modelos laborais a ocuparem um espaço cada vez maior, em que essa relação é muito mais informal, ou às vezes o objetivo é que nem sequer exista. E isto aqui podia dar-nos, para fazermos obviamente um programa, podíamos falar durante 1 hora sobre isto, mas que desafios é que existem, como é que podemos adaptar o sistema, porque imagino que todos mais ou menos concordem que se calhar exige alguma adaptação, mas sem que a consequência seja baixar os padrões e incentivar a informalidade e passar a ser quase esse o padrão no nosso sistema laboral. Quer em Portugal, quer em Timor-Leste, a pandemia e os apoios criados fizeram com que muita da economia informal se formalizasse. E estou a dar esse exemplo porque em Timor-Leste, que está tão distante, isso também aconteceu. O Estado timorense, o Ministério da Solidariedade e da Inclusão, da Solidariedade Social e da Inclusão, criou medidas de apoio, como em muitos países semelhantes às que também temos em Portugal, com outro nível de intensidade. As empresas e os trabalhadores que não estavam formalizados passaram a estar formalizados. Mas eu diria que o nosso problema não é só a informalidade. Nós temos carreiras contributivas, temos remunerações da nossa atividade que são ou não consideradas para as prestações imediatas, os subsídios parentais, os abonos de família, não, peço desculpa, os subsídios de desemprego, os subsídios de doença e para as nossas reformas, para as nossas pensões. E muitas vezes temos várias atividades, somos trabalhadores por conta de outra, em precários ou não, passamos recibos verdes, advogados que descontamos para a Caixa de Previdência dos advogados e solicitadores, mas depois perante a Segurança Social temos um vínculo. Ou seja, do ponto de vista do rendimento, podemos ter um acumular de remunerações, de rendimentos do trabalho, diretos ou indiretos, e depois do ponto de vista daquilo que é a nossa densidade contributiva, aquilo que nós declaramos e sobre o qual são calculadas as nossas prestações, é inferior. E o nosso sistema não está preparado, não sei se algum sistema estará preparado para nos tratar a todos como um indivíduo que trabalha por conta de outrem ou não, que tem vários rendimentos do trabalho e com base nisso, assim como paga os seus impostos, também desconta para a Segurança Social e em função disso tem um apoio. Outro patamar é o dos apoios não contributivos, que existem no desemprego também, que existem para complementar pensões, que existem no subsídio de doença e de parentalidade. E, portanto, aí há uma componente do Orçamento de Estado para financiar esse tipo de vulnerabilidade ou de insuficiência de recursos. Mas a carreira contributiva tem um rendimento ativo não todo declarado para quando temos prestações substitutivas. Não estou a falar de fraude, não é nada disso. Tem a ver um bocadinho com os temas. Eu, como trabalhador por conta de outra, se passar recibos verdes, não sou obrigado a descontar como trabalhador independente. Mas faz todo o sentido ser reequacionado e até, em certa medida, ser valorizado este aspecto contributivo, que é algo que hoje se nota em muitas profissões e em muitos segmentos. E que às vezes olhamos para a dicotomia geracional, os idosos têm garantia de pensões, os mais novos não. Nós às vezes também, quando somos mais novos, achamos que não precisamos de contar para a nossa reforma e também mais facilmente somos flexíveis a rendimentos líquidos mais elevados, não tendo descontos para a Segurança Social, não contribuindo dessa forma para a nossa carreira. Acho que esta crise deu menos argumentos para esta crise demonstrou que não podemos ter um Estado mínimo e para o Estado ser mais forte também temos que contribuir para eles porque estamos a contribuir para nós. A Segurança Social não redistribui como os impostos. Nós descontamos para aqueles que não têm para podermos ter quando precisarmos. É um seguro coletivo que cobre a generalidade das eventualidades. Desculpe, temos mesmo que avançar e daqui a nada vão-me mandar calar e quando for para parar... Mas depois só um minuto no fim para eu elogiar o estudo, está bem? Vou tentar. Quando me mandarem calar, eu paro, porque acho que há um problema, há uma agenda muito apertada. Mónica Costa Dias, eu não queria... A realidade, tanto deste relatório como até dos seus estudos, aquilo que ele retrata é uma realidade, eu diria,
tendencialmente negativa, ou pelo menos que nos deve preocupar. Mas eu já agora faria uma pergunta um bocadinho com um tom mais otimista, que no seu estudo refere que existem também oportunidades na desigualdade com esta pandemia, ou seja, que a tendência é negativa, mas conseguem ver identificam alguns elementos que talvez possam assinalar algumas melhorias. Pode falar-nos só um pouco sobre isso? Bom, eu acho que, pronto, posso falar acerca de, por exemplo, 2 aspectos. Um tem a ver com a forma como as famílias organizam os seus tempos e o que é que esta pandemia implica em termos de mudanças sobre essa organização da vida familiar e que tem implicações para outros aspectos da vida, como a vida financeira. O que nós vemos, por exemplo, em Inglaterra, mas eu tenho a certeza que em Portugal também as coisas se passam de uma maneira relativamente semelhante, foi que as crianças ficam em casa, os pais também, uma boa parte deles têm que trabalhar de casa. Isto obriga a uma reorganização da vida e uma planificação do dia em termos de quem é que faz o quê e como é que nós distribuímos as várias tarefas entre mim e tu. E ao fazer isto pode levar a mudanças que permanecem para além da pandemia, na forma como, em particular nos casais, são vistas o papel da mulher e o papel do homem. E o que nós temos observado é que uma boa parte das famílias segue normas tradicionais, isto é, as mulheres têm estado a acarretar com uma boa parte das responsabilidades adicionais de tratar das crianças, educá-las, etc., em casa, quando a escola está fechada. Mas também há muitos casos em que nós vemos os homens, os pais, tomarem um papel muito mais relevante do que aquele que tinham no passado. O que significa que pode dar origem a uma mudança das normas e daquilo que os pais e as mães veem como sendo a sua função na família. E que permaneça e que tenha consequências nas desigualdades, neste caso em particular entre género. É bom realçar que as desigualdades entre géneros podem ter uma grande importância mesmo a nível intergeneracional, porque as mulheres, em particularmente as mulheres em famílias menos favorecidas, estão em risco relativamente alto de divórcio, caso em que ficam mães solteiras, e caso em que as crianças também vão experienciar possivelmente dificuldades financeiras importantes que podem ter consequências para a sua vida futura. Diga, é o segundo ponto, sim. Eu ia ao segundo ponto, que na verdade vem na sequência daquilo que o José Luís estava a discutir antes, que é esta pandemia também teve como consequência que o público em geral veja com olhos diferentes aquilo que é um sistema de segurança social. No passado, ou em particular na sequência da última recessão, mas mesmo antes, a segurança social, em parte, uma boa parte da porcentagem da população via a segurança social como sendo um seguro que estava direcionado em particular a grupos específicos da população e que continuavam sistematicamente a beneficiar desse seguro, mas que nunca me deveria beneficiar a mim enquanto uma pessoa que tem um trabalho relativamente regular e que oferece menos risco. Mas com esta pandemia houveram muitos grupos que nunca imaginaram vir a estar desempregados ou vir a estar em situações de potencial carência no futuro e que de repente se viram sujeitos a estes riscos. E portanto foi muito mais óbvio, ou de uma maneira geral, mesmo que eu não esteja em risco, é uma doença, é qualquer coisa que é completamente externo àquilo que foi o meu passado em termos de contribuição para a vida social no país e de repente é óbvio que todos estamos vulneráveis a determinado tipo de choques que podem criar grande distúrbio nas nossas vidas. E portanto o apoio a determinado tipo de medidas, que são medidas de proteção social, pode ser reforçado desta pandemia e pronto, criar um contrato social diferente daquilo que nós tínhamos no passado.
Bruno Gonçalves, eu acho que não sei depois quanto tempo é que teremos, ou se já não temos depois mais tempo nenhum, mas no seguimento disto que estava a ser dito, parece-lhe que o nível de exigência para com os apoios sociais pode aumentar também, ou seja, o que nós tivemos foi de um momento para o outro, restrições orçamentais que nos disseram sempre que existiam, tornaram-se muito mais flexíveis de um dia para o outro e passámos a ter uma série de apoios sociais. Nos Estados Unidos foram enviados cheques para as pessoas, nós tivemos o layoff e uma série de outros apoios sociais. Essa exigência de um Estado mais presente na vida das pessoas a apoiar parece-lhe que vai ficar, e isso pode acabar por beneficiar comunidades excluídas que se calhar não têm voz ou não têm peso para sozinhas pedirem essa maior intervenção do Estado, mas que agora, como há tanta gente a beneficiar dele, podem ganhar também um pouco mais de força e poder reivindicativo. É assim, os apoios são sempre importantes. Agora também convém dizer que também há muita burocracia, portanto, para chegar a esses apoios. Eu posso dar o caso da venda ambulante, onde, portanto, é a atividade predominante nas comunidades ciganas, onde eles tiveram imensos problemas quando abriu, portanto, os apoios a estes trabalhadores, chamados trabalhadores independentes. O que aconteceu é que, de facto, pela pouca literacia, pelo facto de estarmos todos confinados, as associações não conseguirem ajudar no terreno, aconteceu que grande parte deles, mais que 80%, não foram pedir esse apoio. E o que é que aconteceu? Estas pessoas ficaram pobres, claro, cada vez mais pobres, porque eu posso dizer que eles tiveram uma almofada financeira durante 15, 20 dias, porque eles vivem do dia a dia, e tivemos aqui um enorme problema, que foi as instituições, não as públicas, mas aquelas as privadas, que normalmente apoiam a nível alimentar. Quer dizer, pelo facto de termos aqui um preconceito racial, nós temos uma entidade que é das mais importantes do país, que consegue descodificar os apelidos de quem é e quem não é cigano, porque existem apelidos que estão muito presentes também na população, se são ou se não são ciganos, e de facto os apoios iam para a lista mais para baixo. E essas pessoas nunca foram ajudadas. Teve que ser as associações ciganas, juntamente com a sociedade civil, aquelas pessoas amigas da causa, a apoiarmos com cartões, que tivemos que comprar os cartões que tinham de ser nas grandes superfícies, e a apoiar estas famílias que já não conseguiam sobreviver, porque já não tinham para comer. E tivemos que ser nós, as associações, juntamente com outras pessoas, não ciganas sobretudo, que foi uma maioria, que conseguimos, de facto, durante meses, e apoiámos 700 pessoas com cartões, que agora é um modelo que vai ser utilizado em breve não sei se será pela Segurança Social, mas é para ver que, de facto, a burocracia também impede em muita coisa. Porque senão pode haver apoios, mas se não são acessíveis e se não são eles trabalhados de forma a chegarem com uma linguagem mais fácil a estas pessoas, e se não houver o apoio das instituições ou das associações, organizações por trás, tudo vai ser muito mais difícil, e este acesso a estes apoios é zero. É zero. E isso a mim preocupa-me bastante. E, portanto, regressando se calhar até àquele ponto, uma rede, ou seja, não tentar às vezes ir muito ao objetivo de vamos ajudar estas pessoas em específico, se calhar lançar uma rede maior poderia ajudar, não é? Com certeza que essas redes maiores acho que serão fundamentais. Eu queria dizer relativamente também ao reinventar as oportunidades que surgiram. Claro que alguns vendedores da comunidade cigana, com algum capital, porque existem aqueles com capital, conseguiram se reinventar e começaram a fazer as vendas online, que permitiram, de facto, eles terem algum retorno ou não ter tanto prejuízo. Há outra situação que também é importante, é que as chamadas plataformas Uber e Uber Eats, que permitiu que muita comunidade cigana hoje esteja a trabalhar. Claro que temos aqui uma situação, é diferente. O empregador é norte-americano, não contacta com eles, portanto o preconceito racial aqui não existe. Porque se houvesse face-to-face, ia ser muito complicado termos centenas, como temos hoje, de pessoas ciganas das plataformas Uber e Uber Eats. Eu não sei se alguma vez vi números sobre isso. Tem alguma ideia de quão prevalecente é o trabalho nessas plataformas? É assim, as pessoas, é como a gente costuma dizer na gíria, ganham ao menos para comer. Porque com a venda ambulante parada, as pessoas tiveram que ter uma alternativa. Permitiu também as pessoas se reinventar por um lado, mas de facto continua a ser precário. Nós sabemos que é precário. Mas há aqui uma coisa que deixa um bocadinho a autoestima. É que as pessoas podem trabalhar. Não têm, de facto, ali um escrutínio diário
por parte de uma entidade patronal, porque de facto ele está lá, é norte-americano, nem sabe se são ciganos, são nepaleses, seja o que for. Isso, por um lado, tem beneficiado, de facto, a entrada e termos muitos jovens a ter uma alternativa de atividade que não a venda ambulante. Tenho aqui duas notícias. Uma é que podemos debater um pouco mais, mas eu vou passar aqui à Mónica Costa Dias, que daqui a nada tem que sair. Eu queria tentar só regressar a um ponto atrás, que eu acho que fomos à parte inicial dos efeitos na educação, mas não às feridas que isso abre e que podem acompanhar as pessoas durante toda a sua vida. Que normalmente um choque tão grande como este, seja na educação, seja para pessoas que estão a entrar no mercado de trabalho, normalmente qual é que é a consequência na vida das pessoas depois para a acumulação de riqueza ou para o seu rendimento ao longo da vida? O que nós observamos é que diferenças a nível de educação, bom, enfim, nunca houve um choque igual a este, não é? Portanto, nós não podemos dizer exatamente o que é que este choque qual vai ser o impacto deste choque, assim, a nível mais de longo prazo. Mas o que nós observamos é que diferenças a nível de educação, ao nível daquelas que estão a ser registadas agora, quando as crianças voltaram à escola e tendo feito testes, podem levar a diferenças significativas, por exemplo, na probabilidade de elas frequentarem ensino superior. Em particular, o facto de serem as crianças de famílias mais desfavorecidas que estão a ter impactos, que estão a chegar à escola com deficiências educacionais maiores, e também já serem essas crianças que é menos provável que participem em educação mais avançada, faz com que os efeitos sejam preocupantes. É evidente que participar em educação a nível superior é uma dos fatores que explicam diferenças salariais no futuro, não é? E, portanto, é muito importante que nós garantimos que o acesso é mais generalizado. Por exemplo, em Inglaterra estão a pensar em várias medidas que podem vir a combater estas diferenças de efeitos, no sentido de providenciar apoios extra a crianças que venham com deficiências educacionais mais pronunciadas. Também a entrada no mercado de trabalho em situações de depressão ou de recessão económica já foi estudada no passado com outras recessões, como por exemplo a de 2008, 10 anos depois do início do trabalho, portanto quando os trabalhadores têm têm 30 anos, por exemplo, os efeitos ainda são notórios, isto é, quem começa em situações de recessão é natural que tenha efeitos de longo prazo na sua capacidade de ter vencimentos, de ter salários mais elevados. Aqui, nesta recessão, estes efeitos, na verdade, podem ser muito mais pronunciados do que foram no passado, porque o que nós observamos em Inglaterra, e eu tenho quase a certeza que em Portugal o panorama deve ser muito semelhante, é que não se deu só o caso do desemprego aumentar, não terá aumentado tanto quanto foi previsto à partida, por causa destes apoios todos que as empresas têm beneficiado, mas os apoios, entretanto, vão ter que ser revistos em algum ponto e, portanto, o desemprego ainda pode aumentar. Mas um dos fatores que é mesmo muito diferente das recessões anteriores é que não há anúncios novos de emprego. Não há novas posições a serem anunciadas e a serem abertas, porque as empresas estão à espera. Estão à espera, há uma incerteza enorme, estão à espera de saber o que é que acontece e quão viável é que novos postos de trabalho podem ser. E esta inexistência de novos postos de trabalho faz com que qualquer um que esteja desempregado agora tenha uma dificuldade enorme de encontrar um novo emprego. E os que estão agora empregados têm uma dificuldade enorme em progredir na sua carreira. Portanto, há uma estagnação que pode ter efeitos de longa duração muito difíceis e pronunciados. Como alguém começou a trabalhar uma semana depois da falência do Lehman Brothers, este tema deprime um bocadinho. Se eu pudesse abusar e fazer uma última pergunta mesmo, que é: que apoios
é que funcionaram e que são comprovativamente mais eficazes nesta crise? Que apoios públicos ou políticas públicas foram mais eficazes? E em alternativa, para onde é que devíamos estar a olhar? Áreas em que devíamos estar a olhar de políticas públicas e se calhar estamos a ignorar mais. Eu acho que é muito difícil nesta altura dizermos o que é que funcionou, isto é, nós podemos dizer o que é que funcionou com algum cuidado, no sentido em ter prevenido, por exemplo, taxas de desemprego muito mais elevadas do que aquelas que nós observamos. Por exemplo, em Inglaterra, o sistema de furlough definitivamente evitou que as empresas despedissem muito mais do que aquilo que eles fizeram. Em Portugal, eu acho que o sistema de layoff simplificado é a versão portuguesa de uma política relativamente semelhante. E, portanto, nesse sentido, essas políticas tiveram sucesso no curto prazo a evitar situações um pouco mais catastróficas e uma crise muito mais pronunciada. Mas, evidentemente, que no longo prazo estas políticas também estão a prevenir ou estão a evitar que os trabalhadores circulem entre empresas e entre postos de trabalho, que é benéfico, porque nem todos os trabalhadores são os trabalhadores certos para aquele posto de trabalho em que estão colocados e, portanto, esta transição cria mais atividade económica, que é importante. Para o futuro, eu parece-me que todos os olhos deviam estar em tentar avaliar quais são os setores que vão ser mais afetados por esta crise e que podem se tornar redundantes e, portanto, que mais tarde ou mais cedo vão libertar uma boa parte dos seus trabalhadores. Estes trabalhadores podem ou não ter os skills, as aptidões necessárias para ocupar postos de trabalho noutros setores da economia que podem ser reforçados desta crise. Por exemplo, em Inglaterra é óbvio, eu acho que em Portugal provavelmente também vai ser mais tarde ou mais cedo, o setor de retalho vai sofrer modificações enormes, as pessoas começaram a comprar mais online e isto não vai parar. Portanto, as lojas de rua e mesmo as grandes superfícies provavelmente vão ter dificuldades grandes no futuro. Eles empregam muita gente e muitos destes trabalhadores são trabalhadores com baixas qualificações, outros não. Mas é preciso pensar, eu acho adequadamente, sobre o que fazer, como conduzir estas pessoas para postos de trabalho alternativos que sejam mais produtivos, que treino é que elas podem precisar, quais são os setores onde elas podem arranjar novos postos de trabalho. Muito obrigado. Desculpa, acabei por retê-la um pouco mais de tempo. Eu peço desculpa ter que sair, mas tenho mesmo, e queria só agradecer. Este estudo é um estudo fascinante e eu acho muitíssimo importante que Portugal comece a produzir este tipo de estudos mais frequentemente e pronto, para podermos caracterizar de forma rica aquilo que é a situação em Portugal. Obrigado. José Luís Albuquerque. Muito obrigada. Em termos de, pegando se calhar até nesta deixa, o que é que nós... Para onde é que então devíamos estar a olhar? Por exemplo, uma medida que é um bocadinho disruptiva, se quisermos, na lógica que nós temos, é o RBI, não é? E não quer dizer que solucione, mas tem certamente algumas vantagens e também há algumas desvantagens. Eu se calhar questionava por aí, mas obviamente para onde é que devíamos estar a olhar neste momento da recuperação? É setorialmente? Em Portugal, lá está, temos a situação do turismo, vamos ver quando é que o que é que vai acontecer ao emprego no turismo, não é? Acha que uma medida como essa faz sentido? Ou, lá está, devíamos estar a olhar para a formação e para ver como podemos colocar aquelas pessoas, obviamente, a trabalhar noutros setores, idealmente? Se calhar devíamos olhar para as alterações climáticas, que atividades económicas queremos para preservar o ambiente, se é que ele está em risco com as atividades económicas que tínhamos, que postos de trabalho socialmente úteis devemos manter, ou criar, ou incentivar. Valerá a pena, porque há Covid, recuperar os ascensoristas para carregarem no elevador e nós não termos que andar com palito, eventualmente, e pagarmos a termos ascensoristas. É capaz de ser uma profissão com futuro quando tivermos, ou carregar na paragem do autocarro, ou por aí fora. Portanto, pode ser a sociedade a equacionar profissões que nós achamos que não fazem falta nenhuma.
Mas o RBI, ou qualquer coisa, chamemos-lhe RBI, outra coisa parecida com essa, não devemos fugir a esse debate. Mas isto é o quê? É uma espécie de um RSI de valor mais elevado, menos condicional a ser atribuído, independentemente de termos rendimentos ou de sermos socialmente útil ou contribuirmos para o PIB através do nosso trabalho e não apenas através do nosso consumo. É uma das medidas que deve ser discutida, como eu acho que deve ser rediscutido o RBI, versão RSI e RMG, o layoff ou uma espécie de um layoff, mas onde se valorize mesmo a formação dos trabalhadores no contexto laboral ou noutro tipo de contexto, a divisão sempre difícil entre o trabalho não remunerado, seja em casa, seja para o nosso empregador, trabalharmos menos para trabalharmos mais, uma das utopias que sempre se foi falando. Posso colocar só numa posição difícil? Eu acho que são mais livres as universidades para levantar estas questões e a administração para as estudar do que o contrário. Não é? Portanto, desse ponto de vista, o relatório, que até e era um dos elogios que eu queria fazer entre vários possíveis, o relatório até ajuda a interpretar dados, tem um glossário, a meta-informação é muito chata. Nós temos a mania, quem trabalha em estatísticas, mas depois ninguém lê aquilo. E às vezes os glossários, falta-lhes o rigor, se calhar até simplificou demais, as interpretações são erradas, mas são mais claras, as pessoas percebem melhor. Também podem fazer, nós não temos este indicador, porquê? Porque é que ele não é construído desta forma? Porquê é que não é esta medida em vez do layoff ou do apoio aos trabalhadores independentes ou por aí fora? É a academia que normalmente consegue levantar essas questões e que faz com que a administração, até com outros tempos e com outras reservas, os aprofunde. Posso colocá-lo numa posição difícil, como estava a dizer, é mais fácil ser a academia a responder a isso, mas o que nós vimos nesta crise foi que considerações orçamentais foram colocadas de lado, coletivamente, até a nível europeu, por exemplo, e não só, porque era uma ameaça muito grande à nossa sobrevivência coletiva. É possível ou antecipa que essa mesma lógica pode ser utilizada, por exemplo, para as alterações climáticas, ou não? E se lhe parece que essa é uma reflexão que inevitavelmente vamos ter que fazer? Bem, nós não podemos separar, e espero que a senhora Ministra me perdoe, nós não podemos separar posições que às vezes são públicas, mas que não comprometem o Ministério, fazem parte da história. E o Sr. Primeiro-Ministro assumiu no Conselho Económico e Social, eu lembro-me bem dos dias de 2008, da queda da Lehman Brothers, lembro-me de inquéritos telefónicos que fizemos com a Segurança Social a pessoas que estavam a perder o emprego, não tinham nenhum tipo de apoio social e como é que elas sobreviviam na hora para tentarmos criar apoios como aqueles que existem hoje, mas na altura era mais fácil porque podia haver informalidade. Lembro-me bem que em 2009 a Europa decidiu apostar nas empresas e nas famílias e depois uma folha de Excel com umas linhas mal apagadas fez um retrocesso tremendo em 2010, àquilo que se chamou a crise das dívidas soberanas. A qualquer momento, se não emitirmos moedas, se não tivermos um novo escudo ou um novo euro, não sei se não teremos que ter uma espécie de não foi uma das minhas especialidades em economia, mas uma espécie de um novo Bretton Woods para as dívidas. Mas eu como benfiquista investia em títulos de operação por ação que eu sabia que não valeriam nada, que nunca haveria esse dinheiro. Nós, se calhar, podíamos investir em títulos de água em Marte. Mas da história contemporânea, eu acho que o Bretton Woods nos pode dar um exemplo de algo que um FMI ou outra organização, fora até do espaço europeu, deva pensar, porque independentemente do nível de dívida de cada país, a Nova Zelândia, sendo ou não uma ilha, ou a Austrália, etc., o facto de terem instrumentos de política que nós não temos, claro, permite ter respostas diferentes. Mas eu acho que qualquer coisa em torno de Bretton Woods terá que ser repensado para como partilharmos, seja em relação às alterações climáticas, seja em relação ao futuro do trabalho, para partilharmos entre todos este tal novo contrato social, que não é só com a Segurança Social, é um contrato social entre todos, como é que podemos sobreviver no fundo depois disto, depois desta pandemia
em termos de saúde pública. Acho que consigo fazer uma última pergunta ao Bruno Gonçalves, espero eu, que é só mesmo para concluirmos, depois temos que, e queremos todos, obviamente, ouvir a Ministra, só para perguntar, se calhar para fazer um bocadinho, olhar para a frente, e lá está, como nós não temos muita informação, se calhar vamos sofrer disso também quando tentarmos avaliar o impacto que esta pandemia teve em certas comunidades. Como é que a comunidade cigana sai desta pandemia ou vai sair? Vai sair de uma posição, imagino eu, de uma posição de muito maior fragilidade, mas queria que nos ajudasse a pensar nessa fragilidade que provavelmente a comunidade enfrentará e o que é que poderemos estar já a pensar para mitigar essa situação de maior fragilidade, obviamente. Bem, já falámos aqui, que já foi bastante até. Sim, sobretudo sairá frágil, portanto, a nível económico, sobretudo os vendedores ambulantes, que não conseguirão recuperar, porque certamente ficarão com a coleção, portanto, de inverno, depois não terão dinheiro para comprar uma coleção primavera-verão, terão dívidas com os municípios e com as juntas de freguesia ou outras entidades que no fundo gerenciam, portanto, os mercados e as feiras. E essa é talvez a maior preocupação, porque de facto estas pessoas terão que se reinventar ou encontrar outras alternativas, como eu já referi anteriormente, mas temos aqui grande parte das pessoas com alguma idade, com pouca literacia, com dificuldade de entrar no mercado laboral, mesmo este das plataformas Uber, será muito difícil para estas pessoas, e acho que nós temos todos que pensar na revitalização também da venda ambulante, do mercado de feiras, também do mercado local, que eu acho que é uma das grandes preocupações, a par de outra preocupação que eu tenho, sobretudo quando falo de pessoas racializadas, que é de facto o desemprego jovem. Porque todos os jovens ciganos afro que estão hoje no ensino superior ou que se licenciaram irão ter uma enorme dificuldade, porque têm que ser melhores 2 e 3 vezes e para serem aceitos no mercado laboral. E eles também funcionam como um role model. Repare, temos algum receio que estas pessoas, depois da vinda de uma crise económica que se avizinha, as pessoas terão que ir embora, e aqui teremos nós, enquanto organizações que trabalhamos para a inclusão e que apostamos muito em modelos, não termos de facto estes role models que tiveram que sair ou porque vão para outra profissão para a qual não estudaram, e aí sim torna-se muito mais grave, e daqui temos aqui um grande problema, é que depois não conseguimos inspirar todas as outras crianças e fazê-los acreditar que é possível. E isso, para mim, é de facto um dos grandes receios que eu tenho e um dos medos que eu tenho depois da pandemia, sobretudo a venda ambulante. Mas esse é um dos medos que irão acontecer, sobretudo porque o desemprego jovem é uma realidade, não é só das pessoas racializadas, é no geral, mas as pessoas racializadas, neste caso, são aquelas que sofrem mais porque têm preconceito também, portanto, imbuído. Não é? Okay. Muito obrigado, Bruno. Desculpe, temos mesmo que terminar. Muito obrigado a todos os participantes no debate, e agora passo a palavra para ouvirmos a Ministra. Obrigada a todos os membros do painel, foi uma conversa muito enriquecedora. Convidamos agora a excelentíssima Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, doutora Ana Mendes Godinho, para as palavras finais. Olá, muito boa tarde a todos, espero que estejam a ouvir. Estou conectada? Estou, muito bem. Então, antes de mais, quero agradecer-vos o convite para vos ouvir e para ser inspirada, porque acho que foi mesmo, pelo menos a parte do debate que eu estive aqui a assistir, acho que foi especialmente interessante do ponto de vista de confronto de ideias e desta mistura entre a academia e a vida do dia-a-dia, que acho que é sempre útil para todos nós, para percebermos também muitas vezes as dificuldades em conseguirmos às vezes só com princípios teóricos chegar ao terreno, e portanto esta ligação é fundamental. Dizer-vos que, e um bocadinho também na sequência do que eu estava aqui a ouvir da vossa discussão, que acho que vivemos momentos especialmente, diria, importantes, até do ponto de vista da avaliação da importância do Estado Social e da dimensão se temos ou não um Estado Social forte. Acho que estamos em momentos complicados em que temos a possibilidade de ver colocados na prática apoios extraordinários completamente fora do tradicional, num momento de reação a um momento completamente excepcional da vida social, em que por razões sanitárias, de repente, a economia tem que se dizer a economia para parar, a vida social para parar, e que se tem que
que se procurou criar mecanismos extraordinários de proteção, seja do emprego, seja dos rendimentos das famílias, seja das pessoas mais vulneráveis. Têm sido momentos muitíssimo exigentes do ponto de vista da construção dos apoios extraordinários, da implementação, da sua colocação no terreno, nestas várias dimensões. Por um lado, grandes preocupações que tivemos foi criar mecanismos extraordinários, atípicos, para tentar manter postos de trabalho, manter emprego durante uma fase de completa incerteza e, portanto, basicamente, aqui num princípio vamos atravessar este túnel de uma forma de esforço coletivo, partilhado, entre o Estado por um lado, entre as empresas por outro lado, entre os trabalhadores por outro lado, todos a fazerem o seu sacrifício e o seu esforço coletivo. Por outro lado, mecanismos excepcionais de resposta ao desemprego, porque também tivemos logo em março, abril, entre março e maio de 2020 tivemos um aumento muito significativo do desemprego, que depois é verdade que de alguma forma se conseguiu conter, mas também aqui com necessidade de criar mecanismos extraordinários para quem ficava em situação de desemprego de um momento para o outro. Depois com uma preocupação forte de termos aqui mecanismos alternativos de apoiar o rendimento das famílias, nomeadamente de muitos trabalhadores por variadas razões que estavam a descoberto do sistema de proteção social. E por outro lado, uma preocupação de responder às pessoas mais vulneráveis, concretamente em função de algumas características, nomeadamente as pessoas mais vulneráveis que estavam em lares e, portanto, aqui até ter medidas especiais para proteger grupos especiais, seja as pessoas nos lares, seja as crianças em risco e, portanto, aqui também com mecanismos especiais. Isso é só para vos dizer a dimensão da intervenção e a quantidade de necessidades diferentes que toda esta suspensão da vida social normal e toda a suspensão da vida económica nos colocou, e eu acho que num momento em que tivemos também aqui uma mobilização de recursos públicos completamente atípico face a momentos anteriores. Ouvi o José Luís Albuquerque, nomeadamente, fazer um bocadinho a comparação do que foi em 2010, a reação em 2010, e eu acho que temos aqui, de facto, uma forma de reação completamente diferente, com uma exigência de mobilização completamente diferente, aqui com medidas completamente extraordinárias e com a dificuldade de implementar. Eu acho que neste momento estamos até na discussão, muitas vezes, da medida que é de um valor não chegou a todos. Esquecemos que em 2010 nada disso aconteceu. E, portanto, acho que estamos numa forma diferente de responder. A história dirá se é a forma, se deve ser por aqui ou não, através destas medidas extraordinárias e deste papel do Estado, que se deve agir quando tudo o resto falha. A história dirá, mas até agora penso que este caminho tem sido um caminho, pelo menos, de procurar atenuar efeitos mais negativos que este momento pode gerar. Números globais para termos noção da dimensão desta intervenção. Estes apoios extraordinários que foram criados, só para termos noção, foram abrangidas 2.700.000 pessoas. Isto significa quase 50% do tradicional dos beneficiários da Segurança Social anualmente. Para percebermos a dimensão, de repente, nos meses, tiveram que se criar medidas completamente excepcionais para as pessoas que não eram tradicionalmente os beneficiários da Segurança Social. E eu ouvi, penso que o Gonçalves falar também sobre isto, e isto foi logo um problema acrescido. São pessoas que tradicionalmente não têm uma ligação ao sistema de Segurança Social, pelas várias dimensões, nem sabem como contactar com o sistema, não fazem parte dos circuitos tradicionais do sistema da Segurança Social e, portanto, logo à partida, a sua inclusão é muito mais complicada, é muito mais exigente conseguir chegar e implementar medidas que cheguem, de facto, a estas pessoas que tradicionalmente não são os interlocutores naturais da Segurança Social. Portanto, desde logo... extraordinários, estou só a falar dos mecanismos extraordinários no âmbito da Segurança Social, só para termos esta noção. Cerca de 2.890 milhões de euros mobilizados nestes apoios diretos a fundo perdido, com esta preocupação de manter emprego e de apoios sociais extraordinários. Na dimensão do apoio ao emprego, a grande preocupação, como já hoje ouvi referir nas várias medidas que foram implementadas, a grande preocupação foi criar um mecanismo que sustivesse e mantivesse postos de trabalho, ainda que todos reconhecemos que num momento completamente artificial, porque ninguém sabia o que é que ia acontecer nos momentos seguintes, e portanto todos assumindo o risco conjunto, coletivo, e depois também com o apoio à retoma já numa dinâmica diferente, em que já não haveria tanta necessidade das pessoas estarem com os contratos de trabalho suspensos, mas já haveria uma retoma da atividade.
sempre com a preocupação que tivemos ao longo destas medidas todas de garantir que os trabalhadores recebiam sempre no mínimo salário mínimo, portanto nunca, nenhuma destas medidas deixava que o trabalhador recebesse menos do salário mínimo, mas com esforço coletivo, porque nestas medidas em 2020 tivemos os trabalhadores a receberem menos, tivemos as empresas a assumirem também um pagamento quando deixaram de ter receita a faturar e o Estado a pagar aqui uma grande fatia para a manutenção destes postos de trabalho. Uma nota que eu também ouvi falar, uma nota sobre a parte da formação. Criámos ao mesmo tempo programas de formação para quem estivesse em layoff simplificado em apoio à retoma. E aqui tenho que dizer que foi muito pouca. A certa altura até evoluímos, criando aqui bolsas excepcionais, pagando mais às empresas e aos trabalhadores que aderissem a estes programas e a adesão continua a ser baixa. E, portanto, eu acho que aqui é uma das áreas onde eu acho que nós claramente também temos que mudar aqui a forma como nos comprometemos também com esta necessidade de formação como uma vantagem para todos. Depois, procuramos também, ao mesmo tempo, criar aqui outro tipo de medidas que não implicassem a redução do tempo de trabalho dos trabalhadores, mas fosse um apoio líquido às empresas desde que mantivessem o nível de emprego, com o incentivo do IFP, portanto aqui medidas mitigadas. Ao mesmo tempo, procurando, e eu também vos ouvi dizer que neste momento não havia contratação, mas ao mesmo tempo procurando encontrar resposta para quem estava a ficar em situação de desemprego, seja através de prorrogação das prestações sociais mínimas, seja através de programas de reconversão de formação, seja através de apoios à contratação. Só para também termos noção, mesmo no ano difícil de 2020, o IFP lançou um programa especial de apoio à contratação, o Ativar.pt, que abrangeu cerca de 27 mil pessoas, portanto 27 mil pessoas que entraram no mercado de trabalho no segundo semestre de 2020. Mas, ao mesmo tempo, também aqui com esta preocupação de programas de reconversão para as pessoas que estavam a ficar em situação de desemprego. Dou-vos um exemplo concreto, já me estou a alongar se calhar muito, desculpa, mas é também a dimensão da intensidade desta nossa missão, mas dou um exemplo concreto de um programa que lançámos, que é o Upskills, que foi um programa feito em conjunto com as empresas tecnológicas e com os politécnicos, o IFP e as universidades, em que as empresas tecnológicas identificaram os perfis de competências que precisavam daquilo que antecipam serem as suas necessidades de futuro de contratação. E ao abrigo disto montámos um programa conjunto em que as pessoas que entram neste programa sabem à partida que no final são contratadas pelo valor de X, portanto garantindo logo aqui uma entrada no mercado de trabalho por um valor de salário digno, valorizado e com o compromisso de um contrato no final do programa de reconversão. Fizemos isto na área digital, na área social e na área ambiental. Foram as áreas que em 2020 apostámos um bocadinho para estes programas. Portanto, tentando trabalhar nas várias dimensões. Depois, proteção das famílias e rendimentos. Não vale a pena estar a amassar-vos com os números, mas essencialmente medidas excepcionais, desde o complemento de estabilização para apoiar trabalhadores que tinham estado em layoff e ter aqui um diferencial de remuneração, apoios excepcionais para trabalhadores independentes ou para sócios gerentes que tiveram quebra de rendimento, ou abonos de família extraordinários para as famílias, preocupando aqui, com a preocupação aqui de chegar às famílias com crianças e, portanto, protegendo aqui os rendimentos das famílias com crianças. Depois, não falarei nos grupos mais vulneráveis, aqui destaque só porque vos ouvi falar, aqui há alguma preocupação de reforçarmos a capacidade de resposta social por parte da Segurança Social, na dimensão da tradicional ação social. Duplicámos a capacidade do programa alimentar, passámos de 60 mil pessoas para 120 mil pessoas e com esta evolução do que estamos agora a fazer de passar a termos também um cartão, em vez de ser através do programa alimentar, ser através de um cartão que se possa distribuir e que transforme isto de uma forma mais simples para as pessoas acederem. Não vos falarei noutras dimensões das pessoas mais vulneráveis, porque acho que não vos quero amassar sobre isto, para não ficarem cansados com o meu dia-a-dia, mas passaria à fase seguinte, que é e os desafios que temos agora pela frente. Isto é um bocadinho o retrato da intervenção massiva de mobilização de recursos públicos extraordinários numa fase crítica, que eu acho que foi diria que foi também aqui uma forma de intervenção inédita, sem precedentes, do ponto de vista de massivamente conseguimos fazer isto. Também conseguimos porque houve uma mobilização de enquadramento orçamental e europeu também que permitiu, e portanto uma forma diferente de olhar para este momento por parte de todo o enquadramento internacional e nacional. Desafios, um momento crítico que atravessamos, evidentemente, seja do ponto de vista económico, do ponto de vista social, e a necessidade de olharmos também para os próximos momentos, seja
da necessidade de reforçarmos o papel do Estado Social nas suas várias dimensões. Também ouvi dizer que é o momento de trazer para dentro do sistema pessoas que estavam fora e perceber a importância, de facto, de termos um sistema de proteção social coletivo, robusto, que responda às várias dimensões, trazer para dentro e responder às fragilidades que ficaram evidentes durante esta pandemia, seja os jovens a ser dispensados, os trabalhadores a termo ou sem contratos permanentes foram os primeiros a ser dispensados, as pessoas que com vínculos precários ou a penalização que as mulheres tiveram, nomeadamente no apoio à família, com 82% dos trabalhadores a serem mulheres, a serem abrangidos pelo apoio à família, ou os trabalhadores não declarados, ou os trabalhadores com trabalho parcialmente declarado, que ficaram completamente desprotegidos ou parcialmente desprotegidos no sistema de proteção social. Basta pensarmos, nomeadamente trabalhadores independentes, no problema que passámos a ter, que não tinham quebra de faturação, porque aquilo que tinha sido declarado também em anos anteriores não era suficiente para agora haver quebra de faturação. Tudo isto acho que nos obriga a todos a pensar de uma forma diferente para o sistema de proteção social, para apostarmos decisivamente aqui, e eu ouvi-vos falar na questão das qualificações estratégicas que possam fazer a diferença e nesta reconversão de trabalhadores específicas, também aqui a preocupação de olhar para as novas formas de trabalho, que já não são só as novas formas de trabalho. Acho que a aceleração como que de repente o teletrabalho se impôs nas nossas vidas mostra bem como também temos que repensar também estas relações de trabalho e as formas de trabalho que temos, e acho que esta é uma exigência que temos nós também, de encontrar também novas formas de regulação, seja do ponto de vista da organização dos tempos de trabalho, seja da conciliação da vida pessoal, familiar e profissional, seja das questões demográficas, seja também do enquadramento destas novas formas de trabalho no sistema de proteção social, para que ele seja um sistema inclusivo e que com capacidade de absorver as pessoas e que não se imponha com modelos às pessoas. Dito isto e terminando mesmo, acho que estamos num momento que é um momento verdadeiramente difícil, é verdade, mas também é um momento de ação e é um momento de uma enorme oportunidade para agirmos. Com este novo, ouvi falar de um novo compromisso social nas várias dimensões. Amanhã vamos ter um dia muito importante, acho eu, para a Europa, que vai ser adotado o plano de ação do Pilar Europeu dos Direitos Sociais, com metas concretas quanto a algumas das matérias que estamos aqui a falar, seja de emprego, seja de qualificações, seja de combate à pobreza, e acho que este tem que ser um momento de alinhamento conjunto nesta preocupação, e pegando no que o Bruno Gonçalves disse a certa altura, aqui na dimensão também da segurança social, com esta grande preocupação deste investimento que estamos a fazer na segurança social, para que seja uma segurança social mais próxima e mais digital, seja uma segurança social que tenha capacidade de se adequar com respostas personalizadas a cada uma das pessoas. Acho que este é um desafio brutal que temos pela frente, mas acho que ao mesmo tempo temos uma legitimidade reforçada a todos da importância de conseguirmos ter este sistema de segurança social cada vez mais em que as pessoas se revejam e de que façam parte, que mostrou, quando tudo falhou, foi o que funcionou. Muito obrigada, Sra. Ministra. Obrigada a todos os oradores e a todos os presentes. O relatório ficará disponível no site da Nova SBE, no separador da Iniciativa para a Equidade Social e a gravação desta sessão no Facebook da Nova SBE. Boa tarde a todos.